Olá, boa noite. Eu sou Carolina Fontana, sou orientadora educacional do Colégio Dona Clara, trabalho com ensino médio e nós estamos aqui novamente para conversar com os nossos alunos sobre profissões. O projeto Live de Profissões tem o objetivo de trazer profissionais que possam contar um pouquinho sobre o mercado de trabalho. E hoje eu estou muito feliz porque nós vamos falar com uma profissional jovem, super competente. Vamos conversar com a Simoni Figueiredo, que é fisioterapeuta. Deixa eu ver se a Simoni já está por aí. Um profissional que eu adoro, admiro muito. Vamos ver, eu já vi ela aí. Oi, Carol. Ei, tudo bem, querida? Tudo jóia. Olha só, primeiro eu queria começar agradecendo a sua disponibilidade. Eu sei da sua rotina louca. Eu falei que como eu admiro os profissionais da saúde e nesses tempos que nós estamos aí vivendo, quero agradecer por você tirar esse tempinho para conversar conosco, falar um pouquinho da sua profissão e dizer que nós estamos muito felizes, viu, Simone? Eu admiro demais o seu trabalho. Imagina, eu que agradeço o convite, acho muito legal, achei muito legal esse projeto da Live das Profissões. Acho Que bem bom. interessante para os alunos mesmo conhecer, né? Queria que você contasse um pouquinho de você. Primeiro, assim, você é super jovem, né? Super atuante, super competente. Eu tive o privilégio de ver a Simone, conhecer a Simone trabalhando, né? E fiquei admirada. Eu não tinha noção da amplitude, né, da sua profissão, né? O que o fisioterapeuta faz. E hoje eu tenho uma visão muito diferente. Mas antes de falar do que o fisioterapeuta faz, como que foi a sua escolha profissional, assim? Sempre quis, conhecia a profissão? Como que foi que surgiu a fisioterapia na sua vida? Então, é até interessante falar disso, porque foi justamente com palestras na minha escola que eu fui conhecer mesmo a fisioterapia. Que Eu legal. sabia o nome fisioterapia, mas tá, o que que o fisioterapeuta faz? Eu não sabia. E eu tive a semana das profissões da minha escola. E isso foi muito legal, por isso que eu te elogiei tanto por esse projeto, porque eu acho que assim, abre bem a cabeça dos alunos, né? Até eu procurei saber sobre, mas depois teve até uma fisioterapeuta da minha cidade que foi lá dar palestra e ela é de uma área totalmente diferente da minha, mas É? apaixonei. Ela é da ortopedia, por exemplo, assim, ela era. Eu vou assumir aqui, Simone, a minha ignorância, tá? Quando Uhum, falava-se fisioterapia, né, antes de ver a sua atuação dentro de um hospital, eu só achava que era relacionado à ortopedia. Eu fiquei exatamente. tão surpresa. E é o que muita gente, assim, imagina, às vezes acha que é massagem, que é alongamento, é alguma coisa, mas existem várias áreas que ninguém conhece. E eu fui descobrir isso depois que ela deu a palestra, né? Falou sobre a área dela, né? Que ela atuava. E E falou foi no também que ensino médio? Essa palestra foi no ensino foi no médio? ensino médio. Eu tava pré-vestibular mesmo, sabe? E eu comecei a pesquisar sobre. E ela tinha comentado que haviam vários ramos da fisioterapia. Até uma área assim que eu nunca imaginava é na dermato, que tem fisioterapia que mexe com dermato nessa área. Essa Aham. área respiratória eu também não conhecia e que eu apaixonei depois, mas também era um campo cheio que eu também não sabia para onde ir depois que eu formei da fisioterapia. Então, você está me dizendo aí que muitos dos nossos alunos que estão sofrendo com a angústia de ainda não terem escolhido, eles podem se tranquilizar porque dá tempo, né? Não dá tempo. Eu acho até interessante. Olha, gostou, se identificou, procura saber também, ler mais, ainda mais agora que tem internet, tem vídeos. Eu acho que é até mais fácil, porque eu fui e falo que eu fui apaixonar mesmo na faculdade, que eu fui ver o que que era mesmo a fisioterapia. E Aham. aí, eu, no primeiro semestre, eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. Mas confesso que eu ainda fui na dúvida. E você falou do primeiro semestre, mas me conta aqui, você falou da sua cidade, então você não é de BH, né? Não, Do interior, como que foi essa a bateria tá falando? eu sou. Eu sou do interior, né, do sul de Minas. Lá não tem faculdade. Agora tem, aliás, agora tem, mas na época não tinha faculdade. E eu tinha que escolher uma cidade para eu prestar vestibular, para eu estar indo estudar.
Aham, e E a aí? fisioterapia na minha cidade também, a gente ouvia falar pouco, porque não era tão conhecida, igual é hoje. Uhum. Mas aí, quando eu fiquei sabendo, eu tudo conversei com meus pais, até era um ramo novo, eles ficaram meio assim, se eu queria mesmo isso, porque eu nunca falei que eu queria, eu quero fisioterapia. Eu cheguei um belo dia, falei, eu vi a palestra, vou fazer vestibular para isso. Simone, e é da área da saúde, né? Que a gente sabe, como todas precisam de muita dedicação, mas a gente sabe que dá uma sensação de dificuldade, ser mais difícil. E é isso mesmo, porque eu conversei esses dias, eu conversei com o doutor Augusto Vilela, né? Que eu disse que é o seu marido, que eu admiro muito. Eu falei na hora que você iria conversar conosco. É, Conversei também com uma médica veterinária e como são áreas tão que precisam tanto de dedicação e difíceis, né? Você precisa estar dedicado a fazer e estudar muito. Como que é na fisioterapia? Qual que é a relação que se tem, assim? Porque eu tive atuando dentro de um hospital e eu fiquei impressionada com o que eu vi, né? na verdade, a faculdade é bem intensa, assim, tem períodos que é integral, você fica o dia todo estudando, tem laboratórios, a gente vê bastante anatomia, igual a medicina também vê muita anatomia, a gente vê uma parte, até porque a gente trabalha muito com o corpo, né? E o estudo é bem puxado, tem que Tem, estudar. Fisioterapia, e a gente é um contínuo estudo, assim, continua até agora minha área, que é respiratória, igual agora um assunto novo, Covid. Pegou muita gente de surpresa, até pra gente da fisioterapia que manuseia, né, os ventiladores e tudo, ninguém uhum, sabia o que que estava acontecendo com aquele pulmão. Então, todo mundo estudando para ver qual que era o melhor, como que seria, né? uhum, uhum. É uma constante evolução. Eu acho que toda profissão é Precisa assim, dessa precisa. dedicação. Você falou que no primeiro semestre você viu que era o que você queria. Eu escutei em algumas conversas aqui que quando o aluno, né, ele ingressa na universidade, muitas vezes ele se depara com matérias, com disciplinas que não tem muito a ver com a área, né? Com a É. sensação de que não tem muito a ver com a área. E que isso às vezes é desmotivante. Na fisioterapia tem isso também. O que você percebe em termos do caminho do curso da graduação? Eu escutei de colegas da minha sala de aula, exemplo, assim, tinha aluno que falava assim, nossa, se for para estudar desse tanto, eu vou fazer medicina. E teve outros, porque acaba que a gente estuda física, tem matemática, a gente acha que fisioterapia não tem, mas tem, porque a gente tem que entender alguns processos, igual o ventilador mesmo, que a gente mexe muito, tem cálculos, eletro, a gente tem aula de eletro, que são os aparelhos que usa muito, inclusive a ortopedia usa até mais, que é fez, TENS, ultrassom, então a gente precisa entender como que aquilo ali está funcionando. Então eram matérias que me desestimulavam também um pouco. Eu falei, meu Deus, eu entrei aqui, eu não quero estudar isso. Mas é importante. Então acho que se você gosta daquilo, acaba que você vence esses desafios. Mas tem muita gente que desiste, que às vezes eu acho que na verdade está na dúvida mesmo da profissão. Né? Agora, importante o que você disse é o seguinte: estudar e determinação, não dá para parar. Você falou muito desses caminhos da fisioterapia, né? E eu, como eu te assumi aqui, confessando a minha ignorância, para mim está muito relacionada à ortopedia. E eu fiquei muito encantada com a fisioterapia respiratória. Agora você falou do dermato, que eu não sabia também. É, Então, o profissional da fisioterapia, onde ele pode atuar, o que que ele pode fazer, como que é esse trabalho, para quem conhece pouco, assim como eu conhecia? então, a fisioterapia existem vários ramos que ninguém conhece, né? Tem a respiratória, que eu atuo, né? Que eu gosto muito. Tem a parte da geriatria, a ortopédica, da ortopedia, né, que várias pessoas só conhecem essa área. Tem a área da neuro, tem a área da ginecologia, que muita gente não sabe, mas tá atuando assim para pré-parto, para incontinência urinária, para essas coisas todas. E é um ramo bem grande da dermato, né, que eu te falei, que a gente atua também. Então é um campo bem vasto. E é um mercado de trabalho hoje amplo, porque é uma preocupação também. Você disse que os seus pais tiveram essa preocupação inicial. Oi. Porque não conhecia-se tanto, saber se você vai ingressar numa faculdade.
para ter retorno também, porque a gente precisa, né? A sua profissão tem que ter retorno financeiro, né? Exatamente. Como que essa área acontece? Na verdade, quando a gente acaba de formar, a gente consegue atuar com alguns pacientes, sabe? A gente sai com uma bagagem boa da faculdade. Mas, igual eu, respiratório, eu tinha que fazer uma pós. Não tinha como eu sair da faculdade e já atuar. Até porque para trabalhar em hospital, isso é exigido, sabe? Uhum. Mas acaba que a área, hoje a fisioterapia cresceu muito. Então, todo hospital precisa de um fisioterapeuta. Então, campo sempre vai ter. Ortopedia, os ortopedistas hoje em dia, tipo, só indica fisioterapia. Tem muito paciente reabilitando sem precisar de cirurgia. Uhum. O campo cresceu, sabe? Acho que muita gente está aprendendo o que é a profissão. Muita gente ainda não sabe que a fisioterapia é tão abrangente assim. E uma coisa que me chamou muito a atenção, né, quando eu tive a possibilidade de conhecer atuando, é o respeito da classe médica, né? Principalmente nessa área em relação ao Covid, que o fisioterapeuta conhece ali o que ele está fazendo, principalmente em relação à questão pulmonar e respiratória. Então, como eu vi o fisioterapeuta sendo importante na tomada de decisões. E algumas pessoas já sabem, eu vi porque eu vivi o Covid dentro da minha casa, né? No momento, de uma forma mais grave. E eu vi essa atuação e isso me impressionou positivamente, porque eu percebi a necessidade do conhecimento, né? É. E assim, a fisioterapia, a gente tem como obrigação devolver o paciente igual ele foi internado. Ele chegou no hospital, a gente tem a obrigação de devolver para a sociedade aquele paciente íntegro, movimentando, tentando assim, com a ventilação pulmonar adequada, né? Ou às vezes a gente não consegue da forma que a gente quer, mas a gente devolve ele o mais saudável possível. Então o médico medica ali, mas quem reabilita é a gente. E Então, que trabalho lindo, viu, Simone? é, Que trabalho lindo, que trabalho. Eu vi uma equipe incansável, né? Você falou de várias vertentes aí, mas você falou também da questão da reabilitação. uhum, Então, o trabalho do fisioterapeuta ele não se limita ao hospital, né? não. Como que é esse campo aí? Como que isso acontece? Na verdade, assim. É porque no hospital a gente tenta devolver o paciente o mais próximo possível, né, de quando ele entrou. Mas Uhum. nem sempre, às vezes, tem a fraqueza muscular, que perde-se muito no hospital, fica muito paciente acamado. Então, a gente atua muito na reabilitação, principalmente no pós-hospital, assim, principalmente. Ou num pós-operatório, pode ser de cabeça, de tornozelo, de algum membro e tudo. E a gente atua para mobilizar mesmo esse paciente, ele voltar aos movimentos dele ao normal. Então, tem a reabilitação também, que é bem diferente, que quase ninguém conhece, que é a reabilitação cardíaca, que a gente atua naquele paciente que tem teve um infarto ou fez uma cirurgia cardíaca, para voltar ele a fazer as atividades físicas dele, manter, né, a vida Quando você faz saudável. essa reabilitação, a gente pode imaginar aí que é o coração fazendo musculação bem orientado? É praticamente isso, é como se ele nunca tivesse feito um exercício. Então a gente vai adaptando aquele coração a voltar no ritmo adequado para ele estar fazendo o exercício de forma tranquila, que o paciente não vai fazer mal para ele, né? E que o paciente fique tranquilo e faça as atividades sem estar sendo supervisionado. A gente devolve ele ali para ele estar mais seguro em estar fazendo uma academia, uma caminhada. Então, tem a reabilitação cardíaca, tem a reabilitação pulmonar, que é respiratória, né? E eu lembro que você falou muito sobre essa questão do pulmão, né? De voltar a funcionar e precisar desse estímulo que a gente fica impressionado de ver acontecendo. Tem a questão dos movimentos, motor, né? É Então, isso da motor. nesse campo aí, o fisioterapeuta deve pôr a mão, na verdade. E é tudo muito interligado. Se você não movimenta, seu coração não vai expandir. Então, a fisioterapia não é só ali também o pulmão. A gente tem que movimentar, tem que fazer o organismo reagir. Então, é um conjunto. Que bacana. Quanto tempo que é o curso? O curso de graduação geralmente tem quantos anos? Geralmente são de 4 a 5 anos. O meu foram 5 anos, mas tem faculdade hoje em dia que são 4. E aí a necessidade, você falou dessa necessidade da pós-graduação, principalmente para atuação em hospitais.
né? Isso. E geralmente a graduação você escolhe uma dessas alças da fisioterapia para se especializar. Quando a gente sai da faculdade, a gente olha para a área que a gente gosta mais. Eu demorei também para fazer respiratório, eu trabalhei um tempo com Pilates e em toda a minha faculdade eu fazia estágio em hospital. E eu tinha uma dificuldade muito grande com o hospital. E eu não sei por quê, eu resolvi vencer esse desafio. Falei assim, não, eu vou trabalhar em hospital, eu vou aprender a mexer nesses respiradores, porque eu não gostava de ver o paciente doente ali cheio de acesso, me incomodava um pouco. E foi uma coisa que eu venci, sabe? E foi uma Que área que eu... legal, que Aí eu relato falei, eu interessante. preciso, assim, eu preciso especializar nessa área para poder, assim, atender bem meu paciente. Eu não podia atender ali sem saber o que eu estava fazendo, né? Mas você falou que você ficava incomodada com a questão dos acessos, isso te gerava algum mal-estar, porque muitas vezes a gente acha que o É, médico ou o profissional da saúde, ele pode ver uma situação que realmente gera algum desconforto para quem não é da área, né? Ou sangue, ou alguma secreção, e que ele não é. pode sentir nenhum desconforto. Você tinha esse desconforto, então? A primeira vez que eu vi aspiração na minha vida, que ninguém sabe, mas é quando a gente está limpando ali o pulmão do paciente que sai secreção, eu falava, meu Deus, será que eu vou dar conta disso? Assim, mas para mim foi tranquilo essa parte. Até minha mãe falou, nossa, mulher nojenta, como que ela vai conseguir fazer isso? O meu problema maior talvez assim, era ver eu tirar sangue do paciente. Eu não consigo olhar, não gosto. Até hoje eu não gosto muito acesso, pegar, então foi uma dificuldade que eu fui vencendo. Hoje em dia eu não ligo, até porque eu tenho que fazer exercício com o paciente e ver aqueles fios nele, aqueles acessos, tudo mais, não me incomoda mais. Mas antes eu tinha um pânico disso, e assim, foi vencedor isso, sabe? Que bacana, que bacana. E eu acho ótimo você falar isso, porque eu já vivi, eu já tive alunos que falavam comigo, eu queria ir para a área da saúde, mas eu não dou conta de ver o sangue, eu não dou conta. É. Quer dizer, é uma superação, né? E a É uma... superação, e não quer dizer também que você vai trabalhar em, tipo, vai formar na fisioterapia, que você vai trabalhar com o hospital. Você pode fazer, ir para outras áreas, né? Ou então até trabalhar em hospital e ver que você consegue, né? Você vence aquilo, que você vai gostar do que você está fazendo. O que que você me diz hoje da relevância da sua profissão na área da saúde? E eu estou te perguntando isso porque a gente tem visto, né, como o mundo precisa hoje de profissionais da saúde. Então, eu tenho tentado, em todo momento que eu tenho conversado com todos os profissionais, mas quem está à frente dessa batalha, né? Nós estamos vivendo aí uma pandemia, nós estamos todos vivendo momentos diferentes, né? A escola hoje está se reinventando, nossa aula hoje ela é virtual, mas e o profissional que precisa estar ali atuando? E aí eu queria entender um pouquinho da relevância do profissional da fisioterapia. Por quê? Porque isso me chamou muita atenção. Né? Eu escutei discussões falando do ventilador e a leitura do ventilador sendo feita não pelo médico, não que ele não saiba fazer, mas sendo feita pelo fisioterapeuta com muita propriedade, né? Então, É. eu queria que você falasse da relevância hoje da sua profissão. Não, hoje em dia a fisioterapia tem uma função assim muito importante nessa área hospitalar mesmo, porque a gente entende mais da patologia assim do doente mais a fundo, porque a gente estuda mais essa parte pulmonar e da mecânica pulmonar mesmo. O médico intensivista, ele estuda bastante, só que ele abrange muitas outras coisas também, né? Então acaba que o nosso foco é maior ali. E tem muitos que estudam, então, mas não põe na prática. Então, prefere que a gente faça. Então, acaba que é um conjunto ali. É a fisioterapia com o médico, né? Mexendo nisso, mas sem o fisioterapeuta não vai para frente, como se diz. A gente é um braço deles, né? Quem coloca a mão na massa é o fisioterapeuta, tem hora. E por isso que eu falei que a gente está em constante estudo, porque mexer ali naquela máquina, a gente está mexendo com a vida, né? Então é uma coisa muito certa que a gente tem que fazer. Sim. Essa alteração de equipamento, tudo isso também passa pela discussão do fisioterapeuta com o médico. Dentro do hospital a gente pensa desse jeito? Aí a gente discute, olha os exames do paciente, olha como que ele tá. Aí tem as mecânicas pulmonares,
que a gente faz os cálculos para ver como que o pulmão daquele paciente está funcionando, para ver se ele precisa de mais alguma coisa, se eu preciso alterar algum parâmetro, mandar um pouco mais de oxigênio, ou mandar mais alguma pressão para estar expandindo o pulmão. Então, Quando cada paciente é um. essa área, você falou da fisioterapia respiratória. Só que você falou no início que você trabalhou com Pilates. Ah, É foi. importante que o profissional dessa área seja um fisioterapeuta. A gente sabe que o educador físico também pode, às vezes, atuar, mas como que é esse braço? Como que é essa aula da É, fisioterapia e qual é a sua importância? Pilates na. Ai, travou aqui. Agora eu já estou te ouvindo. O som parece que está bacana. Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Voltou, voltou. O seu som sumiu agora. Não, não estou ouvindo seu som. Não estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Não está me ouvindo? Vamos ver o que aconteceu, gente. Coisas da tecnologia, né? Continua sem me ouvir? Tá me ouvindo, não? Simone, tá me ouvindo? Não? Vamos sair e entrar novamente? Vamos fazer isso? Quem tá na live, fica aí, tá? Nós vamos sair e começar de novo. Viu?